Aqui que nós vamos ter hoje de tema maravilhoso no nosso podcast de hoje. Por que tenho que repetir mais de 10 vezes ou até 20, 30, 50, não sei, para o meu filho me obedecer? O que está acontecendo na minha casa? O que houve? Por que o meu filho não me obedece? Falo e a criança não responde. Eu não sei você, mas eu já passei por isso. E muitas vezes nós passamos esse conflito dentro de casa. Por que eu tenho que repetir tantas vezes, mais de 10 vezes, para o meu filho obedecer o que eu peço? Então, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Isso tem motivo. E nós vamos explicar hoje o porquê que isso acontece. Vamos explicar os motivos exatos do porquê que essa situação acontece com a sua criança. Sou Tatiana Nolasco, do programa Espelho de Mãe, e nós trabalhamos com crianças porque nós temos o programa TDAH Fora da Caixa. Vocês estão aqui comigo e nós falamos sobre como acalmar as crianças e transformar a aprendizagem de crianças com TDAH diagnosticado ou não. E o que é o tal do TDAH? Vamos começar pelo pedacinho inicial, porque se a gente não entender o início, não tem como nós entender por que os filhos a gente tem que ficar repetindo. TDAH é o transtorno de hiperatividade, impulsividade e déficit de atenção. E muitas vezes nós não entendemos essa situação distinta das nossas crianças. Nós pensamos que TDAH é uma questão comportamental, que a criança não responde porque ela não quer, que a criança não responde simplesmente porque ela quer fazer birra, né? Que a criança não responde simplesmente porque ela não tem mais vontade. E eu tenho para dizer para vocês que a questão é o seguinte: neurotransmissores da região frontal da criança têm uma questão diferenciada na questão do comportamento infantil. E isso é tanto para criança quanto para adultos. Então, quando nós estamos falando disso, nós estamos dizendo que a criança ela é diferente. E aí eu volto aos números. Por que eu estou falando disso? Nós estamos falando com pais aqui que não sabem se o filho tem ou não isso. E aí eu venho para os números, sempre, eu rebato nos números. A Organização Mundial de Saúde, de 4 a 5% da população, é comprovado, olha aqui, números reais da Organização Mundial de Saúde, tem TDAH. Nós aqui no Brasil, menos de 18% tem diagnóstico. Pensem comigo, a cada 10 crianças, menos que 2 têm um diagnóstico comprovado. Ou seja, vocês podem estar passando por isso dentro da casa de vocês. E tudo que eu venho falando aqui, vocês dizem: meu Deus, eu passo por isso. Meu Deus, eu passo por isso. Meu Deus, eu passo por isso. E vocês podem ter uma criança passando por esse sofrimento e não ter um diagnóstico. E passando por toda uma luta, que eu conto a minha história, do tudo que eu passei para conseguir chegar num diagnóstico e não saber que o filho de vocês está sofrendo. E vamos ao ponto. Por que repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes e a criança não obedece? Tá? Então, são neurotransmissores do sistema frontal que, na questão do comportamento da criança, gera situações distintas. E aí, quando nós falamos com a criança, ela não responde de pronto, não porque ela é desobediente, não porque ela faz birra, não porque ela não quer te responder, e sim por uma questão comportamental que necessita de um tratamento diferente. Não é que não tem solução, ao contrário, existe solução ao problema. Só precisa aprender como fazer para lidar com a criança. Como fazer para cuidar dessa criança que trabalha-se diferente para chegar no resultado efetivo, para que a criança de pronto venha te responder. E nós temos uma situação a mais. Porque eu falo do TDAH, que o TDAH ele é uma raiz. Ele vem aqui como se for... Pensem numa árvore, onde nós temos um tronco, que é o TDAH, cheio de galhos, com N problemas que podemos ter. Ansiedade, bipolaridade, depressão e problemas de aprendizagem, como descalculia, dislexia, disgrafia
e problema fonoaudiológico e ortótico. Quando nós falamos de não responder de pronto, nós estamos falando de problema fonoaudiológico, que precisa se fazer um exame que se chama EPAC, que a maioria de vocês que estão aqui hoje podem nunca ter ouvido falar disso. E a criança não tem a mesma captação do som, a mesma percepção da resposta ao som que uma criança que não tem o problema de desenvolvimento fonoaudiológico, do EPAC. Aí você vai pensar assim, tá, ela é surda? Não. Ela tem problema auditivo de resposta? Não. Ela tem uma percepção de sons e palavras, tá? Diferente. Esse exame, ele é um dos exames obrigatórios na investigação do TDAH. O que acontece? A criança, ela faz esse exame para ver se a percepção que ela tem, vinculado ao som, é igual de uma criança comum, ou até mesmo que tem TDAH e não tem o mesmo problema. Então, o que acontece quando nós falamos com uma criança que tem esse problema fonoaudiológico? Meu filho tem. Tá? Estou falando com uma realidade que eu vivencio no meu dia a dia. Tá? Eu não estou falando de algo que eu não vivo. Eu falo do que eu passo. Tá? Porque ele fez o exame, teve que fazer o tratamento fonoaudiológico. Eu estou falando daquilo que eu passo. Tá? Não, o exame não é caro. Tem pelo SUS, dependendo se você passa pelo CRAS. Também ele não é um exame muito caro de se fazer. E dependendo se as pessoas têm plano de saúde, é obrigatório o plano ele cobrir. Tá? O meu filho fez pelo plano de saúde que nós tínhamos, né? O exame ele é pedido pelo fonoaudiólogo ou pelo próprio neurologista que está na fase de avaliação da criança. Eu sempre digo que o primeiro profissional a se procurar é o neurologista para avaliação do TDAH. Isso eu venho falando em todas as lives. Procure o neuropediatra para começar o processo de investigação do TDAH da sua criança. Eu não falo contra os profissionais. Ao contrário, nós aqui trabalhamos junto com os profissionais. Tá? Nosso tratamento ele é inovador. Por quê? Porque é algo além, é algo que é pesquisado, é uma pesquisa que é uma pesquisa norte-americana comprovada. Que o tratamento ele é efetivo, ele funciona muito mais do que muitos outros tratamentos. No entanto, não foge do tratamento que é necessário, passar pela avaliação dos profissionais adequados. Tá? O nome do exame se chama EPAC, é um exame feito com um fonoaudiólogo, certo, pessoal? Mas vamos voltar aqui o porquê que esse exame faz a diferença na questão da captação do som, para vocês entenderem. Mesmo que a criança não tenha esse problema fonoaudiológico, a questão comportamental do TDAH forma os mesmos problemas, mas com uma dificuldade menor do que quando a criança tem problema fonoaudiológico. Vamos lá. A criança ela capta o som de uma maneira diferente. Pensa, tu fala lá de outro cômodo, lá de longe. Então, é uma coisa muito simples e a gente pensa que não, mas nós trabalhamos com isso no nosso dia a dia. Eu estou aqui lavando a minha louça na minha cozinha e vocês não vão me dizer que isso não acontece na casa de vocês, senão vocês estão mentindo para mim. E a criança está lá no quarto. E aí vocês estão chamando a criança para almoçar. Eu quero saber quantos de vocês pegam as perninhas de vocês todos os dias e vão lá e vão chamar a criança e olhar no olho. Filho, vem almoçar. Isso é um processo, é muito difícil, tá? Não, vocês lá da cozinha dizem assim, tem meu filho que é o Matheus. Matheus, vem almoçar. Comum! Procedimento padrão de todas as famílias. O Matheus está lá na sua atividade, digamos, que é o momento do lazer, prévio ao almoço, antes de sair para a aula, quando ele estudava à tarde, ou quando chegou do colégio, que agora estuda de manhã, naquele momento de folga dele, nem escutou. Matheus, vamos almoçar. Terceira chamada. Nem. E tu já né? Poxa, chamei 2 vezes. Matheus, vem almoçar. Para ele não percebeu o que ele está sendo chamado, porque essa captação da chamada não entrou nele, no comportamento dele, não. É como se ele não tivesse chamado. Aí você chega no quarto, lá pela 4ª vez, olha para ele
Você pensa o quê? Eu já te chamei 5 vezes para almoçar. Sequer tu me deu uma resposta e eu tô te dizendo que tá comida esfriando na mesa. O que tu tá pensando? E já chega com o tom lá em cima, brigando com a criança. E a criança com uma cara de pastel. Assim. Como assim tu me chamou? Eu nem ouvi tu me chamar para almoçar. É bem isso que acontece. A criança fica assim com uma cara, ou já responde com, né, se é aquele que tem impulsividade. Tô indo! Nem ouvi tu me chamar. Já, pum, conflito direto. O que aconteceu nesse processo? A criança, ela realmente, ela não captou a ordem que foi chamada. Uma coisa simples, lá da cozinha, ela não captou essa chamada que foi dada lá atrás. Por quê? Porque foi dado de um outro cômodo, a criança não se chamou a atenção pelo déficit de atenção que ela tem. E para ela não foi chamada. Então, quando se chegou o pai, depois da 5ª chamada, lá no quarto, furioso porque a criança não ouviu, para a criança aquele impacto é: por que tu tá aqui gritando comigo como se eu tivesse feito alguma coisa de errado se eu não fiz nada? Para ele não ouviu. E a reação é essa. E para nós pais é muito difícil a cada chamada ter que usar as nossas perninhas para chegar até a frente da criança e dizer assim, ó, filha, agora é hora de almoçar, vamos lá comer com a mãe? Aí a criança vai dizer assim, tá, tô indo. Então, vocês imaginem essa dificuldade, e isso é real. Por quê? Porque ela não tem a mesma percepção que uma criança que tenha dificuldade de atenção pelos neurotransmissores tem. Uma criança que não tem essas dificuldades, elas não passam por isso. E uma criança que tem o desenvolvimento do EPAC diferenciado, mais ainda, é redobrado o problema. Porque tem que se fazer todo um trabalho fonoaudiológico para que ela consiga gerar essa captação do som diferente. Inclusive no processo de aprendizagem do professor lá na frente do quadro. Então, vocês têm que entender essa diferença. E isso não é um processo de um dia. Imagina a cada chamada de atenção da criança, nós termos que pegar as nossas perninhas, olhar olho no olho da criança e dizer assim, eu preciso que você faça isso. Se você me disser que todas as vezes que você chama a sua criança para fazer alguma coisa, da mais simples até a mais complexa, você olha olho no olho no seu filho, eu tenho certeza que você está mentindo. Porque eu até hoje eu ainda tenho dificuldade com isso. E olha que eu tenho treinado isso em mim há muito tempo. Porque é escovar o dente, é ir tomar banho, é vir almoçar. Nós estamos falando da rotina diária, nós estamos falando de coisas básicas. É ir estudar, é a hora de ir na psicóloga, é a hora de ir fazer o tema, é a hora de ir à rotina de manhã para colocar o uniforme para ir para a escola. Então eu quero que vocês pensem dentro de vocês e me digam a verdade. Quem aqui nunca chamou o seu filho de longa distância para fazer a rotina e aí passou exatamente por isso? Repetiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e se irritou com a criança achando que a culpa é da criança. Eu só reconfesso, já passei por isso. Porque nós somos humanos e nossas tarefas diárias não são poucas. Porque a gente tem que levantar, organizar nossos filhos, organizar nossa casa, sair correndo para levar para o colégio e trabalhar. A rotina, ela não é simples. Só que fazer esse processo de adaptação é o que vai fazer com que a rotina fique mais leve. Por mais que pareça difícil, vai ter menos conflito. Nós vamos conseguir ter mais paz dentro de casa. A criança vai responder com mais empatia. Nós vamos conseguir que os nossos filhos respondam de uma maneira mais leve. Nós vamos gerar mais amor ao ambiente. Nós vamos entender o lado da criança. Imagina a criança ver você chegar no quarto gritando e ela nem entender por quê. Se coloque no papel da criança, que está lá no quarto e a captação dessa demanda não chegou nela. E aí você chegou explodindo lá no quarto e a criança ficou assim, pô, eu sou sempre o culpado, eu sou sempre o errado, eu faço tudo errado. O que eu faço nunca tá certo.
e está sempre gritando comigo. Já pensou nisso? Já se colocou no lugar do sentimento da criança? Já se botou lá do outro lado da moeda? E aí, quando eu digo que é se colocar na visão da criança, é na visão da criança, sabendo que a criança tem um problema real e entender que se dá para se solucionar. Tem solução, só precisamos entender que eles são diferentes. E aí a gente soluciona com técnicas de passo a passo. Eu falo sempre, o processo, ele é simples. É que nem nós irmos para a academia, mas ele não é fácil. Olha bem o que eu estou dizendo, a diferença entre simples e fácil, ela tem uma linha bem fininha. Simples significa que é possível e se realiza. Agora, fácil significa que é tudo banal. Se fosse fácil, todos faziam. Todos estariam magrinhos, com muita saúde e todos dentro da academia. Não, porque o exercício de academia determina constância, determina uma série de fatores que nós temos dificuldades. Se matricular na academia é fácil, mas se manter constantemente na academia é difícil. Só que nós temos que nos colocarmos num papel fundamental de decisão. O que eu efetivamente quero? Eu quero transformar o meu filho? Eu quero que o meu filho não entre na estatística? Eu quero saber que eu vou conseguir transformar essa realidade dentro da minha casa? Como eu vou mudar essa situação? Aí eu venho para as outras estatísticas. E vocês dizem assim, mas ela traz só números. Sim, porque é para conscientizar, gente. As estatísticas mostram que todas as crianças, adolescentes e adultos com TDAH, isso é comprovado, viu? De 40% a 50% fazem uso de drogas. E maior ainda é o índice de vício vinculado ao álcool, jogos, sexo, vícios até alimentares, compulsão. Isso aí ultrapassa, estou falando só o uso de drogas. Por quê? Por uma questão emocional. E essa questão emocional, eles se jogam nesse mundo escuro justamente por esse sentimento, que é o que eu acabei de te dizer, te coloca no lugar da criança. Tudo eu estou errado, nada eu faço certo, eu sempre estou errando. Então, desde a infância fica esse sentimento pela falta da ausência de nós nos pormos no lugar dos nossos filhos, de entendimento que a questão do TDAH é neurobiológica e não é birra, não é pirraça, não é falta de vontade, não é preguiça. Então, nós não podemos fugir e tapar os nossos olhos das estatísticas e entender que nós vamos mudar a situação. E dizer, o meu filho não vai cair na estatística, o meu filho vai ser acima da média. O meu filho, sim, vai ser transformado. E o meu filho vai ser uma geração de sucesso lá na frente. Aí, assim como eu tenho a estatística negativa, eu tenho a prova do contrário. Que o TDAH, ele tem um benefício que faz o seu filho ficar acima da média de qualquer outra pessoa. Porque nós temos a prova de toda a geração de sucesso, que os maiores sucessos que nós temos hoje têm TDAH. Vieram com a origem do TDAH. Que são gênios. Nós temos gênios dentro de casa, mal compreendidos. Então, nós temos que entender que eles só aprendem de maneira diferente e só precisam de compreensão. A palavra-chave é empatia e compreensão. Compreensão da realidade, da forma da aprendizagem. Eu vou falar de novo a história da Nancy. Para mim, é uma história que marcou muito a minha vida quando eu ouvi a história da Nancy. Aí vocês vão dizer assim, quem é Nancy? Mãe de Thomas Edison. Vocês vão dizer, nossa, uma história de uma mulher lá. Nancy recebeu uma carta da escola expulsando o filho. Sabe o que ela disse? O filho não sabia ler na época. Meu filho, você não vai mais poder ficar nessa escola porque você é muito inteligente e os seus colegas não estão conseguindo acompanhar o seu aprendizado. A partir de hoje, mamãe vai te ensinar em casa. Thomas Edison, após a morte da mãe, abriu essa carta e encheu seus olhos de lágrimas, porque o que estava escrito lá é que ele estava expulso, porque jamais ele seria aceito em qualquer escola diante do comportamento da criança. Aquela mãe acreditou no filho e fez um dos maiores gênios da história.
Então, de acordo com como nós agimos com os nossos filhos hoje, nós formamos os gênios de amanhã. E eu acredito nisso. Eu creio nisso. E eu tenho a prova disso. Em casa e com as minhas alunas. E eu sei que é possível qualquer criança com TDAH aprender e viver acima da média. Isso eu posso garantir para vocês. Então, nunca desistam dos filhos de vocês. Nunca. Nunca desistam do processo de aprendizagem. Jamais. E aqui, quando eu falo por que eu tenho que repetir mais de 10 vezes o meu filho obedecer, tem um motivo, mas nós conseguimos transformar isso. É possível transformar isso. Tem maneiras de transformar isso. É um processo, é um passo a passo. Não é só o que eu expliquei para vocês de chegar até a criança. É um processo todo que envolve uma técnica de se desenvolver. E a criança ela vai chegar nesse processo e vocês vão ter uma coisa que se chama uma relação, aonde essa relação ela fica empática. E vocês vão conseguir desenvolver isso, que vai acabar esse processo de distanciamento que vocês estão vivendo hoje. Vocês vão conseguir, juntar-se com os filhos de vocês. Meu filho é ansioso demais. Como eu disse, o TDAH, ele tem esse processo aonde nós temos todas as pontas da árvore. Pode gerar depressão, processo de ansiedade crônica, que existe uma diferença entre a ansiedade e a doença da ansiedade. Inclusive, eu fiz uma live explicando isso. E aí, a diferença entre apenas estar com ansiedade e ter o problema da ansiedade como doença é diferente, viu? Então, eu tenho para te dizer que isso, aí, quando nós estamos falando de uma doença vinculada à ansiedade, síndrome do pânico, uma série de questões, isso tem que ser cuidado de uma maneira diferente. Apenas ser ansioso em determinados aspectos, não de uma maneira repetitiva, ok, é decorrência do TDAH, a gente consegue resolver de uma maneira mais tranquila. Agora, se nós entrarmos em crise de pânico, situações de ansiedade extrema, aí a gente diz que é um dos galhos do TDAH que nós precisamos tratar. Tá? Beijo a todas vocês. Tudo de bom. Um ótimo dia. Beijo, pessoal.